gradiente de solubilidade, que você vai ver que é uma grandeza eminentemente numérica. Ks é a maior massa de soluto capaz de ser dissolvida por agitação em certa massa dissolvente a uma determinada temperatura. Repara, se disse que é a maior massa, está se referindo, obviamente, a uma solução saturada. Vamos ver um exemplo prático para você ver como os números entram. Olha lá, nitrato de potássio. Nitrato de potássio é um sal bastante solúvel. Ele é muito usado, sabe para quê? Adubo de planta. Adubos de planta precisam muito de potássio. As plantas precisam muito desse elemento. Nitrato de potássio é uma bela forma de administrar potássio à planta. Ele é um sal muito solúvel, você vai reparar. Veja, o Ks do KNO3 são 633 gramas de nitrato de potássio, dissolvidos em 1000 gramas de água a 40 graus Celsius. Vamos com calma, continua olhando para esses números. 1000 gramas de água, na prática, é 1 litro d'água. Em 1 litro d'água dá para dissolver 633 gramas de nitrato de potássio, mais de meio quilo, numa temperatura de água morna, 40 graus Celsius, ou seja, o KNO3, a solubilidade dele é muito grande. Observa mais uma coisa, vale fazer regra de 3 do jeito que você quiser. 633 gramas de sal em 1000 gramas de água. Se forem 2000 gramas de água, o dobro de sal. Se forem 500 gramas de água, a metade de sal. Agora, com a temperatura não tem jogo. Esses dados só são válidos para 40 graus Celsius. No KS, você precisa especificar a temperatura. Isso nos leva, de uma certa maneira, ao nosso próximo estudo, que são as curvas de solubilidade, que são gráficos de Ks em função de temperatura. Repare, então, no gráfico. No eixo vertical temos o Ks. No eixo horizontal temos a temperatura. E mostramos aqui como o Ks varia em função dessa temperatura. Qualquer ponto na curva B corresponderá às soluções saturadas, que tem o limite que cabe de sal para aquela temperatura. Qualquer coisa C tem menos do que o máximo, então são as soluções insaturadas. Qualquer coisa A, qualquer ponto acima da curva, aí corresponde a uma solução supersaturada. E eu devo a você a explicação de como é que é essa mágica, como é que faz uma solução supersaturada. Vou te explicar agora. Repare novamente no gráfico. Imagine um ponto aqui, ou seja, uma solução saturada. E você vai resfriar essa solução muito devagarinho. A solubilidade cairia. Se a solubilidade cairia, haveria uma precipitação. Se for feito muito lentamente, essa precipitação não ocorre e você só varia a temperatura. Então você vai assim, então você vai cair nessa região aqui. A esse caso eu vou chamar de solução supersaturada. Bem, vamos ver agora um gráfico real, um gráfico onde os sais sejam reais. E vamos observar como são as diferentes curvas de solubilidade para diversos sais. Observe aqui a solubilidade, é dada em gramas por 100 gramas de água. Temperatura, naturalmente, dada em graus Celsius. Observe o nosso velho e bom nitrato de potássio. A solubilidade dele começa baixa, mas aumenta muito quando a temperatura vai aumentando. Repara que coisa incrível. Que temperatura que nós estamos aqui? Mais ou menos uns 70 graus Celsius. A solubilidade é 150 em 100. 150 em 100 é 1.500 em 1.000, ou seja, 1,5 kg de sal, 1,5 kg dentro de 1 litro d'água. É uma solubilidade positivamente espantosa e, repara, muito afetada pela temperatura. Vamos superpor aqui uma segunda curva, a curva do sal de cozinha. Repare, a curva do NaCl quase não é afetada pela temperatura. A temperatura sobe e a solubilidade pouco varia. Mais uma curva, essa é uma curva estranha. Repare o sulfato de cério, esse é engraçado. A solubilidade dele decai com o aumento de temperatura. Isso é bastante raro, mas existe. Há alguns sais que quanto mais quente a água, se dissolvem pior. Não é frequente, mas é possível. Ok?
entendeu bem nesses gráficos com sais reais, a dependência da solubilidade em relação à temperatura. Vamos a um exercício super interessante que reflete uma experiência envolvendo um circuito elétrico. Veja, você tem uma tomada que gera fios que vão para uma lâmpada. Só que repara, o circuito está aberto, os dois fios estão mergulhados dentro de um copo que contém água destilada. Então, naturalmente, aquela lâmpada não acende, porque água destilada não é um condutor. Qual é o exercício? Trocar esse líquido aqui por outros líquidos, por outras soluções, e decidir se a lâmpada acende ou não. Vamos a ela. Primeiro, trocamos por uma solução aquosa de sal de cozinha. Bem, você lembra, sal de cozinha, NaCl. Na+, Cl-, presença de íons. A solução é iônica. Você lembra? Solução iônica conduz corrente elétrica. Se conduz corrente elétrica, essa lâmpada acende. Trocamos outra vez. Uma solução aquosa de ácido clorídrico. Essa é muito importante. Os ácidos são solutos covalentes, mas dentro da água, você sabe, eles quebram. Quebram dando um cátion H+, e um ânion qualquer. Nesse caso, o ânion será Cl-. Tem cátion? Tem ânion? A solução é iônica e a lâmpada. Claro, você acertou. A lâmpada acende. Trocamos mais uma vez. Agora veja uma solução aquosa de açúcar. Açúcar é a sacarose comum. Sacarose é C12H22O11. Composto orgânico, não quebra, não gera íon nenhum, a solução é molecular. Se a solução é molecular, a lâmpada não acende. Vamos a mais uma. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, NaOH, sódio, metal alcalino, cátion Na+, OH, OH-, ânion hidroxila, melhor chamado até de ânion hidróxido. A solução é iônica. E a lâmpada? Ah, claro, você sabe, a lâmpada acende. Bem, entenderam esse exercício? Legal? Eu só não quero é que você se empolgue e saia fazendo experiências em sua casa, colocando uma lâmpada acesa dentro da banheira. Por favor, contenha-se. Estudar química é muito legal, mas segurança acima de tudo. Vamos então às nossas dicas de estudo. Claro que a minha dica de estudo para você é a mesma de sempre. Ver o material didático, estudar, fazer exercício, resolver questão. Mas eu acho que eu tenho uma dica mais importante para você. Sabe o que eu quero? Eu quero que você olhe mais. Eu quero que você olhe mais o mundo que te cerca com curiosidade. Repare, praticamente todos os líquidos que você vir, o ar que você respira, tudo isso são soluções. Passa a olhar e pensar. Aquilo ali que eu sempre olhei é uma solução de quê? O que está misturado ali? O que está dissolvido? Quem que está dissolvido em quem? E você começa a mudar a sua relação com o meio ambiente. Você começa a pensar de maneira cada vez mais química, e isso facilita, porque a tendência atual das provas é falar sobre uma química viva, uma química do dia a dia. Então é preciso que você tenha a química viva dentro de você. Isso é o mais importante. Estude sempre, mas mude o seu olhar. Enfoque o seu olhar de maneira química. Essa é a minha dica para você. O tema da aula de hoje foi Soluções 1. Que foi a primeira aula do curso de Físico-Química, importantíssimo. Sem essa aula não se vai a lugar nenhum. Estudamos a classificação das dispersões. Nós vimos que as dispersões podem ser as soluções verdadeiras, podem ser as dispersões coloidais e podem ser as dispersões grosseiras. Também vemos o coeficiente de solubilidade, que é a nossa maneira de expressar numericamente a solubilidade, uma visão quantitativa da solubilidade. Bons estudos!
Bem, meu colega, minha colega, essa aula você sabe que é crítica. A fisicoquímica começa aqui. Então é nessa aula que a gente vai ganhar ou perder o nosso aluno para a fisicoquímica. Fisicoquímica tem que ser vivida. Fisicoquímica não pode ser teórica. Soluções tem que remeter o aluno para o cotidiano, para o dia a dia. E o de sempre. Tem que fazer exercício? Tem. Tem que fazer muito exercício? Tem. Os exercícios são todos agradáveis? Nem todos. Regra de 3, caramba, é chato, mas tem que ser feito. E mandar esse aluno, fazer esse aluno, forçar esse aluno a olhar o dia a dia. Eu preciso que ele olhe para uma garrafa de álcool e pense, isso aí é uma solução de etanol em água. Se nós conseguirmos que ele olhe o mundo pensando em química, a vitória é nossa. Até a próxima.